Oi pessoal, continuando então a nossa caminhada aqui, aprofundando nossa fé, mais um encontro. Como você sabe, toda quarta-feira às 20 horas a gente tem nosso encontro, 1 hora para a gente aprofundar nosso conhecimento a partir de Colossenses, desta vez capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 19. A gente está fazendo uma exposição da carta e a gente vai trabalhando então cada encontro uma porção de versículos. Nessa porção de versículos a gente está trabalhando a lei e a cruz, né? O contraste entre isso que pra gente que está familiarizado com as escrituras, é aquilo que representa a antiga aliança, a lei, e aquilo que representa a nova aliança, né? Que é a graça, presente de Deus para nós, que é o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício suficiente pelos nossos pecados, e isso a gente chama de graça, um presente que nós recebemos porque Jesus, o Filho de Deus, se entregou pelos nossos pecados. E a gente tem então esse contraste, e a carta de Colossenses, Paulo escreveu então para o povo que vivia nessa cidade, para essa igreja, falando sobre essa questão, e essa questão então era um paradigma para aquele pessoal ali, porque tinha uma turma que tinha chego e começou a apresentar outras possibilidades que enfraqueciam aquilo que era o sacrifício de Jesus. Nosso tema, então, é Colossenses, Jesus acima de tudo. Então, quando a gente está olhando para Jesus acima de tudo, está considerando, então, que tem algumas coisas, ou tem alguns ensinos, e era o que estava acontecendo com o pessoal dessa cidade, ou dessa igreja, que estavam recebendo um ensino que colocava algumas ações, ou algumas coisas que nós podemos fazer, ou alguma coisa que as pessoas poderiam fazer, que colocavam Jesus em igualdade, ou coisas que acrescentavam aquilo que Jesus tinha feito. Então, por isso nós estamos falando de Jesus acima de tudo, e essa parte do capítulo 2 está fazendo essa apresentação de contraste. Do contraste do sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez na cruz. Então, Jesus na cruz e aquela placa que ele tinha acima dele é como se fosse um estandarte que prova o poder de Jesus no enfrentamento dos principados. E aí o texto fala isso, né? O versículo 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados e cancelou o registro de acusações que era contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, olha só, um rei era envergonhado quando perdia uma guerra. Então, geralmente, alguém que era um rei rebelde a Roma, um rei que era contra o império, quase sempre ele era aprisionado, era torturado e morto em Roma. E a sua bandeira, ou o seu estandarte, era queimado com ele. Então, olha só, a cruz, que era o símbolo de tortura e destruição, vira o estandarte de Cristo. E aí, essa é uma figura interessante, porque aquela placa, que Jesus é o rei dos judeus, escrito em 3 línguas que estava sobre a cabeça dele, esse escrito, então, vira o estandarte, né? Na cruz, vira o estandarte da vitória de Jesus sobre os principados e potestades e sobre também os governantes desse tempo, que é o que o texto está falando. Então ele está falando, olha só, Jesus venceu, ele mostrou na cara, né, de todo mundo, ele mostrou a vitória que ele fez, porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou, porque senão ele teria morrido e seria como qualquer outro rei, morreu, acabou, enterra, some, desaparece, não tem mais nada, só tem lembrança, só tem um túmulo, só tem alguma coisa, mas Jesus ressuscitou, e é por isso que esse é o diferencial, diferente de todas as outras referências que nós temos históricas de rebelião ou de liberdade, né, os libertários e os movimentos de liberdade, esse é o grande diferencial de Jesus. Ele não é alguém que pode ser encontrado seus restos mortais em um túmulo. Ele ressuscitou, é o que nós cremos. É isso a gente acredita. Então, aí alguém vai dizer, mas isso só dá para ser acreditado pela fé. Que seja. Mas a gente pode acreditar também pelas provas, pelos sinais, e a gente pode falar sobre isso, né, no nosso próximo encontro. Mas ele fala, o texto continua falando que ele derramou o sangue e liquidou a dívida que era contra nós e cravou na cruz. Cravou na cruz e lavou, não tem essa ideia de lavou os nossos pecados. Esse escrito de dívida geralmente era escrito em pergaminho, e o pergaminho é um material feito de couro e ele pode ser lavado. Então a tinta pode ser lavada
e ele pode ser usado para outras coisas. Então os pergaminhos, eles tinham essa utilidade. De vez em quando ele era escovado ou lavado, e ele é usado de novo. Então quando a Bíblia diz que Jesus lavou os nossos pecados, é que esse escrito de dívida não existe mais, foi lavado. Foi lavado, o pergaminho foi lavado. Essa nota promissória, né, que estava registrada de que nós não éramos capazes, nós não podíamos chegar a ele, foi cravado na cruz, acabou, né, não tem mais, isso não existe mais contra nós. E aí, por isso que Paulo fala, então ninguém os escravize, porque vocês não estão mais presos a isso, por que vocês vão voltar a elementos escravizadores, limitadores da sua liberdade? Então, ele estava levando as pessoas a repensarem aquilo que tinha gente dizendo, volta à prática judaica. Então, os colossenses, além de aceitarem a nova aliança, no caso, aceitarem Jesus, tinha alguém dizendo para eles, mas tem a comida, mas tem os dias, mas tem coisa... E ele fala, não, isso não tem nada disso. Isso é um limitador da fé, isso é alguma coisa que está fora desta aliança, né, desta aliança que te faz livres. Então a gente vai falar sobre essa questão, né, nessa noite de quarta-feira. Nós vamos conversar sobre isso, sobre o legalismo. Legalismo e leis, ele tá numa conexão de escravidão, porque se Paulo fala ninguém vos escravize, então não tinha só escravizadores naquele tempo. A gente reconhece que a religião é um paradigma escravizador e tem escravizado pessoas também nesse tempo. O moralismo é esse paradigma que está preso à lei, né? A gente vai falar sobre isso nessa quarta-feira. Outra coisa sobre comer e beber, né? Ele está falando desse assunto também. Comer e beber é alguma coisa que é neutra. Então, quando você fica falando, tem que comer isso, come aquilo, não come, não pode, a chave para a gente entender isso aí está em Romanos capítulo 14 e 15. E é interessante a gente dar uma olhada lá. Eu não vou gastar tempo fazendo a exposição de lá ou falando disso aqui, mas o importante é que comida é neutra, ela não faz alguém mais espiritual ou menos espiritual. Então, se alguém é arrogante porque come ou deixa de comer, faz jejum, ou come uma dieta especial e se sente arrogante porque deixa de comer isso ou não come aquilo, sinto muito, né? Não leu Romanos 14, não tem 14 e 15, não tem maturidade ainda para lidar com essas questões. Então tem a ver com saúde do corpo, não tenho dúvida nenhuma, mas não tem a ver com você ser mais ou menos espiritual porque você come ou deixa de comer isso ou aquilo. Tá muito claro pra gente, isso não é um fator de aproximar ou distanciar de Deus, tá bom? E continua também, ele está falando sobre dias, né? Então lembra que ele está enfrentando uma fé que é completamente ligada ao calendário. Então ligada a dias especiais, no caso o sábado, que o texto fala que não tem mais sábado, tá diferente. Agora domingo não é o sábado de Deus, não é o sábado dos cristãos. Domingo é domingo e a gente não tem mais que tá ligado ao dia. Então o domingo é domingo e não é o dia de Deus. Todo dia é dia de Deus. A mudança aconteceu. Então a lei, a gente não quer desprezar a lei nesse sentido. Ela teve um papel importante na formação daquilo que seria a infância de um povo, né? Um povo que precisava desses elementos. Mas ela não tem mais poder, ou ela nunca teve, né, o poder de evitar o pecado ou de redimir o pecador. Então Jesus precisou vir por causa disso. Então a gente vai falar sobre esses assuntos e a gente ainda termina trabalhando um alerta, que tem muito claro aqui, de Paulo pra gente. Cuidado com a revelação desses caras que falam que tiveram uma super revelação, que os anjos vieram para ele, disseram coisas especiais para ele. Cuidado, porque esses caras podem estar dizendo coisas que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, que junto ele cresce, é forte e fortalece uns aos outros e se desenvolve. Na verdade, pode ser que esses caras estão ensinando coisas que distanciam e separam o corpo de Cristo, que era o que estava acontecendo naquela igreja. Então essa é a nossa conversa desta quarta-feira, às 20 horas. Eu espero você. É só responder aqui esse vídeo ou mandar uma mensagem pra gente e a gente te envia o link e todos podem participar desse nosso encontro, dessa nossa conversa, no nosso encontro Aprofundando a Nossa Fé.